Meus irmãos, todos nos seus devidos lugares, para estudarmos a palavra de Deus esta noite. Estamos no estudo do Apocalipse e cada semana estamos estudando capítulo por capítulo. Semana passada nós estudamos sobre as 3 últimas igrejas da Ásia e na verdade, um estudo que mostrou para nós que a noiva precisa estar vigilante, a noiva precisa estar atenta. Nesta noite, nós estudaremos o capítulo de número 4. Esse capítulo é um dos capítulos mais extraordinários do início aqui do Apocalipse, porque nele nós percebemos uma revelação gloriosíssima, que é a revelação do trono de Deus. Capítulo 4, Deus chama João para subir até o céu. Eu estava hoje pensando o privilégio que João teve. Quem já teve a oportunidade de entrar em alguns salões, em alguns gabinetes, em alguns lugares de importância, é marcante, é maravilhoso você ter o privilégio de adentrar alguns lugares especiais. Imagina você tendo o privilégio de entrar em um recinto que dali saem decisões importantes para a nação. Imagina você ter o privilégio de entrar no gabinete do presidente da República do seu país, no gabinete da Casa Branca, do presidente americano, da ONU. Imagina você ter o privilégio de adentrar o recinto aonde atende a autoridade que gerencia a questão política mundial. Imagina você entrar em uma sala, em um gabinete de alguém que você admira, que você respeita. Todos nós temos lugares que tira nossos argumentos. Você pode ter o argumento que for, mas em determinados lugares seu argumento fica frágil, fica vulnerável. Existem pessoas que diante delas você se sente não diminuído, mas surpreso, maravilhado, nervoso, E não adianta você dizer que não tem, que todo mundo tem. Todo mundo tem um determinado lugar, uma determinada figura, seja alguém que você respeita muito de perto ou de longe, seja alguém que influenciou tua vida de perto, ou alguém que influenciou a sua vida pela importância, pelo trabalho que essa pessoa tem. Agora, irmãos, imagina você receber um convite para acessar a sala do trono de Deus. Eu fiquei pensando isso hoje, refletindo quando eu fui preparar esse estudo. Você recebeu um convite do próprio Jesus, dizendo: sobe aqui, vem cá, entra aqui no meu gabinete, no meu salão, onde eu decido as questões sobre o universo. João, entra, João, vem aqui, vem conhecer a sala aonde eu trabalho, da onde emana as decisões do universo. Sobe aqui, João.
E aí muda de dimensão, porque já não é aquela revelação, João na terra recebendo a revelação. Não, João sai da terra e vem aqui, que eu vou te mostrar o meu trono. Eu vou te mostrar o que vai acontecer. Eu vou te mostrar como funciona aqui, João. Você está acostumado a estar na dimensão da terra, mas eu quero que você venha aqui para a minha área, para eu te mostrar como é que funciona aqui. E aí João, o texto diz, eu fui arrebatado em espírito. E João, pelo espírito, entra à sala do trono de Deus. E é esse estudo que nós vamos pensar aqui hoje, naquilo que Deus quer falar conosco, em detalhes desse capítulo, que é um capítulo relativamente pequeno, mas é um capítulo que tem algumas verdades extraordinárias para a nossa vida. Então, o trono de Deus, aí tem uma imagem, essa imagem aí da abertura, é uma imagem que de uma certa forma relata um pouco o texto do capítulo 4, porque o texto do capítulo 4 mostra um movimento na sala do trono, e mostra alguns detalhes, figura de linguagem. Quando nós começamos a estudar o Apocalipse, eu disse para os irmãos que a gente tem que entender o que é literal e o que é figurado. Então aqui esse texto é cheio de figuras de linguagem, que você tem que entender o que é que o texto quer dizer, né? O que é esse arco-íris, esse arco que está lá no trono? O que é esses animais? Né? A Bíblia diz que tem ali animais. Quem são esses animais? O que é estes animais? Né? O mar de vidro, o que é esse mar de vidro? Né? A Bíblia vai trazer algumas, o que é essa figura do leão, né? Do novilho, da águia, do homem. Por quê? Qual é essa referência? Então, esse trono, que ali você vê que tem o arco, tem esses seres, que aqui o Apocalipse chama de animais, e a gente vai observar um contexto que dá nomes a estes animais, que aqui é retratado assim, porque foi a forma como João achou para descrever o que ele viu. E ali ele vê uma glória tão grande que ele não consegue descrever muito o que ele está vendo, mas consegue dizer o impacto que aquilo causou em João. Então hoje nós vamos tratar, aprender, falar, estudar. Claro que na nossa limitação, o trono de Deus não se resume isso aqui, que João conseguiu falar e o que eu vou conseguir passar para você. É muito mais do que isso, mas é a prévia do que aqueles que estão guardando a palavra vai um dia poder desfrutar quando entrar nas mansões celestiais. Então, esse trono eu chamo aqui de a sala de comando do universo. A sala de comando do universo. É lá que João é convidado a entrar, nesta sala de comando. Nesta sala de comando, e neste início de capítulo, a gente aprende aqui, no mínimo, 3 verdades. Primeiro, Deus está no trono. Observe que quando ele fala para as igrejas fiéis, as igrejas fiéis estão enfrentando grandes dificuldades. As igrejas fiéis, como o caso da igreja de Filadélfia, que está enfrentando perseguições, e cristãos que estão sofrendo, no capítulo seguinte, o Senhor mostra que a João, tem um trono, João, e o trono não está vazio, tem alguém sentado no trono, e quem está sentado no trono é o noivo. Ali é uma mensagem clara para a igreja que estava sendo perseguida, e é uma mensagem clara para nós. A noiva tem que ter a consciência que o noivo está no comando de tudo. Preste atenção nisso aqui. O comando, a sala de comando, não é a
sala do STF, não é a sala da ONU, não é o Pentágono, a sala de comando não é o salão oval da Casa Branca, e nem o salão lá da China, e nem de Moscou. A sala de comando está onde está o trono de Deus. Lá o Senhor comanda o universo. A segunda coisa, tudo está no controle do noivo. Pode até parecer que as coisas estão fora de controle, mas Deus nunca perdeu o controle. Repita isso bem forte: Deus nunca perdeu o controle. Quando João vê o trono, é Deus dizendo: ainda tem comando, João, e eu estou aqui sentado no trono, e daqui sai o comando para o universo. Olha o que diz o Salmo 103, verso 19: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reinado domina sobre tudo. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo está no controle dessa sala de comando que João teve acesso, que é a sala do trono. A terceira coisa, o destino da noiva não está nas mãos, o destino da noiva está na mão de quem está sentado no trono, não está na mão de quem provisoriamente tem poder de causar algum momento difícil para a noiva. O destino da noiva, o destino de todas as coisas está na mão de quem está sentado no trono. Sua vida não está na mão dos homens, sua vida está na mão de Deus. Preste bem atenção nisso. Às vezes a perseguição, o momento de dificuldade, a arrogância de alguns homens que têm poder provisório, passa a impressão de que o controle está na mão de homens. E o que tem de gente que teme a homens e não teme a Deus. Aí a Bíblia diz: é melhor temer a Deus, porque o homem tem o poder simplesmente de matar o corpo, mas Deus tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Os obreiros, procura esse versículo aí. Vocês que estão aqui no altar, procura onde é que está escrito esse versículo e me diz aí em 2 minutos, que a igreja está olhando para vocês, que eu preciso ler esse versículo. Mas olha o que diz Jó, capítulo 12, versículo 10: que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Está em sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana está na mão de Deus. Olha o que diz Salmo 16:15: o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu, diga comigo, tu sustentas a minha sorte. O Jonas já cantou aqui: é por causa dele, é por causa dele que você está de pé, é por causa dele que você está vivo, é por causa dele que o diabo não faz o que quer com a tua vida, nem com a tua família. A sala de comando não está vazia, tem trono e tem rei, está sentado e comanda sobre todas as coisas. Os obreiros já acharam aqui o versículo, Mateus capítulo 7, Mateus 10, 28, Mateus 10, 28 é o texto. Vamos lá ler, todo mundo bonito? Está aqui não? Está aqui. E não temeis os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é esse? O que está sentado no trono.
o que está na sala de comando. Nós estamos aqui essa noite em Barra do Jacuípe, cantando, louvando e adorando, mas tem alguém na sala de comando determinando aonde chove, quando chove, o que vai acontecer. E nessa sala também já tem uma ordem: quando a trombeta vai tocar e quando o noivo virá para buscar a sua igreja. Já tem uma ordem. A gente não sabe o dia, mas essa ordem já está dada, só falta o cumprimento. Então, tem outra coisa que a gente precisa aprender sobre essa sala do trono. Deus abre a porta do seu trono para João. Só Deus conhece o futuro. Versículo de número 1 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Cuidado com isso aqui, porque tem muita gente enganado, tem muita gente acreditando em cartas, tem muita gente acreditando em tarô, tem muita gente acreditando na leitura da mão, da borra do café, tem muita gente acreditando em agoureiro. E você sabe que uma das curiosidades que o ser humano tem é sobre o futuro. O ser humano quer saber sobre o futuro, e muitos não entendem que só quem sabe o futuro é Deus. Mas muitos têm se enganado, acreditando, né? E você daqui a pouco tem até crente nessas histórias também, né? Acreditando que alguns mecanismos, né? Hoje você vê gente que vive por horóscopo, que vive pela cor da sorte, que vive por isso e por aquilo, mas quem sabe o futuro só tem um. João recebe o convite: sobe aqui que eu te mostrarei. O futuro é desconhecido até Deus abrir a porta da revelação. Não é astrologia, mágica, horóscopo, carta, etc. Deus, só Ele sabe o futuro. Eclesiastes capítulo 8, versículo 7. Porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Ninguém sabe, só Deus sabe como será o futuro. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Olha que versículo fantástico. Eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Glória ao nome de Jesus. Só Deus pode dizer isso: eu farei toda a minha vontade. O que eu quiser fazer, eu faço, quando eu quiser, na hora que eu quiser e da forma que eu quiser. É isso que o texto está dizendo. Quando essa porta se abre do trono, João percebe, tem comando. João não vê um futuro sem rumo, descontrolado, mas sim quem tem a programação de tudo que vai acontecer. Irmãos, quando você abre o livro do Apocalipse, aqui está o roteiro. Deus revelou a João o roteiro do final. Deus revelou a João como vai acontecer, para e passo, sequência, sem nenhuma alteração. E olha que nós estamos falando de uma revelação de 2000 anos atrás. Essa revelação na ilha de Patmos do primeiro século. Nós estamos em 2023, mas a palavra de Deus está de pé e o roteiro está aqui. Aqui tem o roteiro de tudo que vai acontecer na eternidade. E também tem a mudança de dimensão. João agora vê com o Espírito. É impossível o homem em carne e osso ver a Deus e sobreviver. Ele vê através de uma visão.
Observe que em Êxodo capítulo 32 versículo 20, olha o que o Senhor diz a Moisés. Moisés queria ver Deus, Moisés queria enxergar com o olho humano Deus na sua plenitude. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Nenhum homem. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, se eu deixar você me ver com os olhos carnais, você morre. Não tem como um homem carnal ver o Deus Todo-Poderoso e continuar vivo, porque Ele é santo, 3 vezes santo, magnífico, poderoso, extraordinário. Em terceiro lugar, Deus estar assentado no trono. O que significa trono, pastor? Trono é honra, autoridade e decisão. Vamos repetir o que significa trono? Honra, autoridade e decisão. Todos os tronos da terra estão debaixo desse trono. Todos os tronos da terra estão inferior, subjugado ao trono que João viu. Tem um versículo, e eu quero testar os obreiros mais uma vez, os que estão sentados aqui e aqui embaixo, que a Bíblia diz que a terra é por escabelo dos pés de Deus. Cadê o texto? Já está aí o texto? Não precisa nem testar, que o texto já está aí. Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Eu quero que você prepare o glória para você dar esta noite, quando eu revelar para você o que significa escabelo dos pés. Sabe o que é que Deus está dizendo? A terra é como um banquinho que eu apoio os meus pés quando eu estou cansado. Irmãos, quando a gente olha o tamanho da terra, do planeta Terra, o planeta Terra, você acha que a Bahia é grande, o Brasil é gigantesco, a Bahia tem 417 municípios, você anda, e parece que você não conhece o estado da Bahia. O Brasil é um continente, você pode juntar vários países da Europa, o Brasil é maior do que vários países juntos. Se você der uma volta ao mundo e passar nos 5 continentes da terra, você tem uma dimensão do tamanho da terra. Aí Deus chega e diz: vocês estão pensando que a terra é grande? A terra é só um banquinho, que quando meus pés estão cansados, eu boto meus pés em cima para descansar. É escabelo dos meus pés. É isso que é a terra. É a mesma coisa quando o profeta Isaías diz assim, que ele mede as águas do mundo na concha da mão. Existem voos que a pessoa passa 9, 10, 15, 20 horas só voando por cima dos oceanos. Aí Deus chega e diz: é o Senhor. Para você ter a noção do tamanho dele. Quando eu quero medir as águas. Outro teste para os obreiros. Procura esse versículo aí, irmão. Procura, que hoje eu quero testar vocês. Tem um versículo no livro do profeta Isaías, que Deus mede as águas da concha da mão. Deus diz: quando eu quero medir, eu meço na concha da minha mão. E olha que coisa, quando eu quero medir quanto mede o céu, eu meço a palmo. E quando eu quero saber quanto pó tem a terra, eu meço num dedal. E eu sei quanto pesa cada monte na terra. É o tamanho do Deus que você está servindo. É o tamanho desse Deus. Já? Aqui o irmão do Data Show ali já achou. Isaías 40:12. Quem mediu o seu punho, as águas, e tomou as medidas dos céus a palmo, e recolheu em uma medida do pó da terra, e pesou os montes e outeiros em balanças. Quem foi? É o Senhor. É quem está sentado no trono.
Não é um presidente que precisa de uma eleição e depois de 4 anos pode ser reeleito ou perder, não. Não é um prefeito que ganha uma eleição de 4, 8 anos, perdeu, não. Eu estou falando de alguém que está sentado na sala de comando, que quando quer descansar os pés, bota sobre um banquinho chamado terra e mede as águas do mundo na concha da sua mão. Você pode glorificar a Ele, Ele é o seu Deus. O controle não está na terra, e sim no céu. O céu governa a terra. O universo não é geocêntrico, ou seja, a terra como centro da terra. Não, do universo. O universo também não é heliocêntrico, ou seja, o sol como centro do universo. A Bíblia mostra que o universo é teocêntrico, ou seja, Deus é o centro e o comando do universo. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, o comando não é na terra, é no céu. E esta sala João viu, e um dia a gente vai conhecer essa sala. Eu estou lutando para chegar lá. Cadê? Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Cadê? Tem alguém, né? Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, se esforce, meu irmão, se esforce para um dia você entrar nessa sala de comando. O diabo está fazendo de tudo para você ir para o lago de fogo. O diabo quer que você vá para o lago de fogo, mas o Senhor está dizendo: fica firme que eu te chamo para cá e eu te levo, te dou o privilégio de entrar nessa sala que João viu pelo Espírito. O trono não está vazio, Deus está sentado no trono. Vamos observar a beleza do noivo e do trono. Tem 2 linguagens figuradas para revelar a beleza do noivo e do trono. O texto diz: semelhante à pedra de jaspe. Semelhante à pedra de jaspe. O que é isso? Jaspe é a mais cristalina e a mais pura, sem nenhuma mancha. É o melhor diamante que existe, é o jaspe. Ou seja, quando João está dizendo ele é semelhante ao jaspe, ele está dizendo é santidade pura, absoluta, cristalina. Você já viu que você precisa entender a linguagem que foi escrita, senão você pensa que é uma pedra de jaspe. Não, é uma forma de fazer uma referência. Ele é santo, ninguém é santo como Deus. A gente busca santidade pela palavra, através do Espírito Santo, mas nós somos pecadores. Mas quem está sentado no trono é como o jaspe, ele é puro, ele é cristalino, ele é santo absoluto, é o nosso Deus. Ele é semelhante ao sardônio. Sardônio, diferente do jaspe, que é uma pedra branca, o sardônio é de cor vermelha, a mais translúcida que existe. Beleza, riqueza, abundância de luz. Sabe o que significa isso? Revela julgamento. Ao mesmo tempo que no trono o rei, a majestade que está sentado, ele tem ali a referência da santidade absoluta, translúcida, cristalina. Também tem a referência do sardônio, ou seja, o julgamento de Deus está também presente nele. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Só a Deus pertence a vingança. Tem gente que para enganar, ele fala de um Deus só de amor. É como se Deus não julgasse, é como se Deus não punisse, é como se Deus fosse um vovô, né?
que boca mole, que deixa o filho fazer, o netinho fazer o que quer. Não, lá no trono tem o jaspe, santidade, referência de pureza, mas também tem o sardônico, vermelho, julgamento. Deus está dizendo: eu sou justiça, e vai ter o dia de eu derramar o meu julgamento sobre a humanidade. Quais são as características do trono? A gente vê aqui 3 características, também em figuras de linguagem. Primeiro, o arco-íris. Este arco que tem lá, eu não sei se você já entrou em alguns gabinetes. Você não entra em algum consultório, em alguma sala, em algum escritório importante, tem várias coisas. Todo lugar importante que você entrar, tem coisas significativas nesse lugar. Todo lugar. Por exemplo, se você entra em um escritório, às vezes, se a pessoa ama a família, ele vai botar uma foto da família, ele vai botar uma foto dos pais. Ele tem ali algo que é muito importante para a vida dele ou dela. Quando João entra na sala do trono, ele vê um arco-íris lá no trono de Deus. E o que significa isso? É o símbolo da graça e da misericórdia. Todo dia que Deus chega na sala de comando para estabelecer as decisões do universo, ele vê lá o arco-íris e ele tem que lembrar: eu não posso destruir mais o mundo com a água. Eu tenho uma palavra empregada sobre a humanidade. Glorificado seja o nome de Jesus. É o símbolo da graça e da misericórdia. A aliança que seu povo não seria mais destruído. Julgamento, antes do julgamento, ele vai enviar as trombetas de alerta. Ninguém é mais misericordioso do que Deus. Ninguém. Às vezes você diz assim: pastor, hoje eu estava andando, né? Aí depois da morte do menino, quando eu tive a notícia hoje à tarde, uma pessoa muito próxima, né? Um dia desse ele trabalha na convenção, aí eu cheguei lá e ele lembrando dos dias que eu fui líder dele, quando eu era adolescente, ele era um pré-adolescente, e eu fui caminhar pensando com aquilo ali, e aí eu disse: mas rapaz, eu pensei, né? A gente, ser humano, tanta gente ruim nesse mundo, e que uma pessoa que está ali, recém-casada, servindo a Deus, morre assim. Aí Deus disse para mim: eu só levo quem está preparado, meu filho. A minha misericórdia é tão grande que o mal eu dou chance para o miserável se arrepender, mas quando está pronto, aí eu recolho. Então eu só levo quem está pronto, eu só levo quem está preparado. Isso é misericórdia, irmão. Isso é misericórdia. Ou seja, Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu dou tempo para que o maligno se converta, se arrependa, porque Deus não tem prazer de destruir ninguém. Deus não tem. Aí quando João entra na sala do trono, um arco-íris, o arco de Deus lá, é Deus dizendo: quando eu entro aqui para exercer o comando, eu lembro que tem uma aliança que eu fiz, e que eu tenho que manter a minha aliança. A humanidade está perdida, e tem hora que eu entro na sala de comando para poder executar as coisas, mas eu lembro que eu tenho uma palavra, que eu tenho aqui uma promessa, que eu tenho aqui uma aliança, misericórdia e graça. Uma outra característica do trono é relâmpagos e trovões, né? Não é que você vai entrar no trono e vai estar lá fazer igual o menino repanguelejando, né? Não é que você vai entrar no trono e vai estar lá os relâmpagos, trovão. Não, isso aqui é uma figura de linguagem, fala de juízo e ira. Quando João entra na sala do trono, ele vê, versículo de número 3, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim: e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e sardônico, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante ao esmeralda. Versículo 5: e do trono saía relâmpagos e trovões. Olhe para mim, o julgamento que a terra vai viver,
que cada terça-feira Deus começa preparando o coração da gente, né? Aí cada terça-feira tem gente que vai sair daqui terça-feira e vai fazer vigília. Deus vai apertando. E da onde é que sai esse julgamento? Do trono. E aí João vê, e ele relata na figura de linguagem de relâmpagos e trovões. Aqui está falando de julgamento, da ira. Quem recusa a misericórdia terá que suportar o juízo. Repita isso para você não esquecer. 1, 2, 3, já. Quem recusar a misericórdia terá que suportar o juízo. E quando o juízo de Deus se estabelecer sobre a terra, como está aqui no cronograma do Apocalipse, não tem quem fuja. Não tem quem fuja. Vai chegar o dia, que eu vou lhe avisando, quem conhece já sabe, que as pessoas vão estar tão desesperadas diante do juízo de Deus na terra, que elas vão chegar debaixo da montanha e dizer: montanha, caia sobre mim, eu não aguento, caia, me mate. Mas vai chegar o dia que nem morrer as pessoas vão ter o privilégio. Por quê, pastor? Porque a morte vai estar presa. No dia que Deus quiser julgar a humanidade, vai ter uma fase na grande tribulação que Deus vai dizer: morte, fique quieta, porque eles vão sofrer, vão se jogar dos montes, vão se jogar debaixo dos carros, vão gritar pela rua, mas a morte não vai satisfazer, porque vai ter que sofrer o juízo de Deus. Quem recusa misericórdia vai ter que suportar o juízo. Uma outra característica do trono é o mar de vidro. Aí quem não entende diz assim: ih, meu Deus, no céu tem um mar de vidro. Não, irmão, é igual o mar de esquecimento. Esse mar do esquecimento é figura de linguagem. Aqui está dizendo que quando você pede perdão e reconhece seu pecado e Deus lhe perdoa, Ele pega seu pecado e joga no mar do esquecimento. Significa dizer que Ele não lembra nunca mais do que você fez. Não é que existe um mar que fica ali correndo. Como é o nome desse mar, menino? Esquecimento. Não, Ele está dizendo que no dia que eu te perdoo, não fica mais sequela. Eu lavo você, eu purifico você, eu transformo você. Por isso que a pessoa que aceita Jesus, essa semana eu vi Luciano, da dupla Zezé de Camargo, ele cantando, né, hinos que ele se converteu e se batizou, me parece que um dia desse ele se batizou, e ele dizendo assim: eu perdi, eu não sei se foi 40 ou 50 anos, né, ele fez um post assim: eu perdi 40 ou foi 50 anos da minha vida sem conhecer esse Jesus que é uma maravilha, que mudou a minha história. Eu perdi tanto tempo na minha vida sem conhecer esse Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa aqui: quem já teve essa experiência vai levantar sua mão e glorificar a Deus. Fica quieto, só levanta a mão quem tem essa experiência. No dia que você encontrou Jesus, você saiu do culto leve, você teve uma noite maravilhosa, você diz: meu Deus, que paz é essa? Quem teve essa experiência aqui? É fantástico. O maior peso que o homem carrega não é o físico, é o espiritual. E no dia que você entrega a vida a Jesus, Ele pega o fardo pesado e diz: agora eu vou botar nas suas costas um fardo leve, que quem vai carregar esse fardo pesado sou eu, que sou o teu Deus. E você vê que as pessoas dizem assim: eu me arrependo. De quê? De não ter aceitado antes. Aqui tem um bocado de gente arrependido. De quê, pastor? Não era preciso ir para droga, quebrar a cara para aceitar Jesus. Não tinha necessidade de passar o que você passou para depois entregar sua vida a Jesus. É o único arrependimento que um salvo tem, de ter perdido tanto tempo no mundo.
porque a Bíblia fala da alegria da salvação. O que é esse mar de vidro, pastor? É um mar transparente. E o que é esse mar transparente? Não há sujeira diante do trono de Deus. Tudo é transparente, limpo e puro. Deus não aceita o mal e nem o pecado. Ele ama todos, mas não ama tudo. Tudo no trono de Deus é perfeito. Quando João olhou, João viu um mar de águas cristalinas. Aí João diz, é um mar de vidro, porque dá para ver tudo, porque diante de Deus nada é oculto. Diante de Deus não tem espaço para sujeira, para maldade. Diante de Deus não fica. O privilégio da noiva. Aqui tem um privilégio grande, porque a noiva vai ter: reinar com Cristo. A noiva não vai ser só salva, mas terá o privilégio de ser assistente de Deus no julgamento. Abra sua Bíblia aí, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça uma coroa. Você sabe que isso aqui é a representação dos fiéis, porque o Velho Testamento tinha 12 tribos, o Novo Testamento tinha 12 apóstolos. Aqui não é que tem trono para anciãos sentar ali. Ali não está falando de anjo. Ali está falando da representação da igreja. A igreja vai sentar no trono com Cristo para julgar as nações. Uma das igrejas, Jesus diz assim: ao que vencer, vai se sentar comigo no meu trono. Ou seja, a igreja terá o privilégio de ser assistente de Deus no julgamento. Por favor, 1 Coríntios 6:2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não, Deus vai colocar a igreja em posição de julgamento. Olhe para o seu irmãozinho e diga: um dia você vai estar na posição de juiz. Você vai estar junto com Jesus, julgando as nações. Agora diga para ele: se você permanecer fiel. Se você não permanecer fiel, aí é outro lugar. Que é bom não falar aqui, né? Para ninguém ficar triste. Outro privilégio da noiva: vestes e coroa. Veste branca fala de santidade. Coroa de ouro se refere à posição de honra e autoridade e privilégio dos salvos nos céus. Ou seja, nós receberemos vestes novas e coroa para a glória do nome de Jesus. Agora vem um assunto que eu gostaria de que você redobrasse a sua atenção. 1, 2, 3 já. Repita comigo o tema. 1, 2, 3 já. O céu, um lugar de adoração. Mais uma vez. De adoração. Chamo sua atenção para o versículo 9. O versículo 9 do capítulo 4 diz assim: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Preste atenção. Por que João chama aqui de animais e não de anjos? Por causa da característica. Olha o versículo 8. E os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas. Ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansava. João, quando olha aquilo ali, diz: meu Deus, é um bocado de animal que fica aqui louvando e adorando. Ok? Agora vamos ver quem são esses animais. Abra sua Bíblia aí, por favor. Isaías, capítulo de número 6.
Teve alguém que teve uma revelação e deu nome exato para estes seres que João viu no capítulo 4. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número... Isaías 6:2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. A primeira revelação sobre os serafins na Bíblia foi na chamada de Isaías. Isaías, quando viu o trono de Deus, Isaías não chegou a ir para o céu, como João foi, para receber as revelações futuras. Mas Isaías teve o privilégio de acessar o trono de Deus. Quando ele chega no trono de Deus, o que é que ele vê? Uma festa, a mesma festa que João viu. A diferença é que João diz assim: eu vi animais. Isaías diz: eu vi os serafins. Quem são os serafins? São a classe de anjos que habitam no trono de Deus e tem uma obrigação e um privilégio a fazer. Qual é, pastor? Adorar a Deus de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Agora está tendo culto aqui em Barra do Jacuípe, mas o serafim está lá em cima dizendo: Kadosh, 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 ou seja, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa é a função dos serafins. Aí tem gente que tem um pregador aí no Brasil que ficava chamando de serafim. Quando antes de pregar, ele disse: eu queria 2 serafins na minha direita, 2 serafins na minha esquerda, um serafim voando. Isso é heresia. Os serafins, eles ficam lá no trono. As 2 únicas referências que se fala aos serafins é Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 4. E o que é que os serafins estão fazendo? Santo, 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 Santo. E por que eles têm 6 asas? Porque uma é para cobrir os rostos, é sinal de reverência. As 2 é para cobrir os pés, é sinal de santidade. E 2 é para voar, então não cansa, dia e noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Agora, para que é esse louvor? E aqui eu quero chamar a sua atenção. O louvor é direcionado ao trono. João vê uma festa nos céus. Os serafins e os anciãos louvam, porque os serafins dizem: Santo, Santo, e os anciãos se prostram. Muitos dizem que estão louvando a Deus, mas as letras e as melodias não é direcionada a Deus, e sim ao homem. Observe que a adoração aqui, o foco dela é a Deus. Preste atenção, senhores cantores, na hora de você cantar um louvor, olhe para quem ele está sendo direcionado. Os louvores antropocêntricos estão tomando conta dos cultos e dos templos. Muitas pessoas estão cantando canções que estão exaltando o homem, em vez de exaltar o dono da igreja. Os serafins não adoram homens, não adoram os anciãos, não adoram outros anjos. O endereço da adoração é a Deus. Você não veio aqui adorar o homem, você veio aqui adorar a Ele. A sua adoração é para Ele. Por isso você vê um bocado de gente que canta e depois fica zangado que ninguém gostou do louvor dele. É porque você está canalizando para quem o seu louvor? Você está cantando para quem mesmo? Você está cantando para agradar a plateia? Então vá para o teatro fazer um show. Aqui você canta para Ele, independente se eles não gostar. Nós não fazemos nada na obra visando as pessoas, os homens. A adoração, eu repito, nada não, porque tem muita coisa que você faz visando as pessoas. Preciso reformular aqui. Tem muita coisa que você faz na obra visando as pessoas. Quando você ensina, quando você aconselha, quando você perdoa, quando você acolhe. Mas a adoração não. Aqui a gente acolhe as pessoas,
Aqui a gente ajuda as pessoas, aqui a gente trata as pessoas, aqui a gente ama as pessoas, aqui a gente perdoa as pessoas, mas na hora de adorar, não é as pessoas, é o Deus Todo-Poderoso. A adoração é a Ele. Salmo 103, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Tem um aviso aí: no céu não há espaço para quem não gosta de adorar. Então olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de dormioco de culto. Diga para o seu irmão: você vai passar mal no céu. Se for dormioco, você é dormioco, vai passar mal no céu. Que você vê a referência do céu, é uma festa, é louvor, é adoração, é glorificação, é magnificação. Quem não gosta de adorar não tem como se dar bem no céu. O céu é lugar de gente que gosta de barulho, de adorar, de festa, de louvor. Você já percebeu que tem gente que só dorme na igreja? Só dorme na igreja. Por exemplo, tem umas velhinhas aí que dormem na igreja, não dorme? Tem uns novinhos também que dormem na igreja, não dorme? Mas se ficar em casa, fica acordado até meia-noite. Vivinha! Mas é chegar na igreja, soneco pega. Você tem que vencer isso. Olhe para mim, tá assistindo novela, não dá sono, vai ler Bíblia. Tá falando mal da vida dos outros, tinino, vai orar. 2 horas de, irmão, 2 horas de zap passa voando. 2 horas de culto parece que é uma eternidade. Tem hora que o pastor acaba o culto como resposta de oração. Os irmãos começam a fazer ele acabar, Senhor, amém, acaba. Você pensa até que está adorando, mentira, está orando para o culto acabar. Pegue na mão do seu irmão e diga: o céu é para adorador, irmão. O céu é para adorador. Irmão, eu fico imaginando esses irmãos que é fogo puro quando chegar no céu. Vai ser uma festa, e serafim de um lado dizendo santo, e os crentes de cá dizendo: ó glória, eu venci, porque só você sabe o que Deus fez para você estar aqui. Você tem motivo de adorar, sim. Deus quebrou o laço, Deus desfez a morte, Deus te tirou da vale da sombra da morte, Deus te perdoou, Deus te curou. Você tem motivo de adorar, você tem motivo de glorificar, você tem motivo de exaltar a Ele. Festa no céu não tem espaço para quem não gosta de adorar. No céu não tem espaço para pirracento, frio. Porque tem irmão que ele vem para a igreja pirraçar. Levanta a mão. Eu não levanto. Irmão, vamos ficar de pé. Não fico. Eu estou com a coluna, eu estou com não sei o que, eu tenho bico de papagaio, eu tenho hernia de disco. Pai, faça seu culto, me deixa aqui. Frio, amargurado. Não vai entrar na sala do trono. Não tem como entrar. Porque lá a festa é 24 horas. 24 horas por dia. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 4. Vamos tirar a dúvida. Apocalipse, capítulo 4. Aí o versículo diz assim: e quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado no trono. Versículo 9: ao que vive para todo sempre. E os 24 anciãos prostravam-se diante dos que estavam assentados sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas.
Você está me acompanhando? Sobe aí para o versículo 8. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O culto aqui no templo é 2 horas, mas o culto de um crente fiel é o dia todo. Aonde ele está dizendo: glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome, louvado seja o teu nome. Eita glória! Ela está lavando os pratos, ela está cantando, ele está dirigindo, ele está cantando, e está na rua, está falando línguas estranhas. O culto não acaba aqui, o culto vai continuar. E se o arrebatamento acontecer agora, aí é que a festa vai ser maravilhosa lá em cima. Salmo 34, 1 a 3. Cuidado para você não ficar de fora. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará. Louvai ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo. Olha para o seu irmão lavando roupa. Diga para ele: na pia, andando, dirigindo, trabalhando. Todo tempo. Tem gente que diz assim: eu vou para a igreja louvar. Não, eu vou prestar um culto a Deus, porque eu louvo em qualquer lugar. Jesus disse para a mulher samaritana: vai chegar a hora, mulher, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Tem gente que fica esperando: não, eu só adoro no templo, e chega no templo e não adora. Não adora. Tem gente que em 2 horas de culto ele não adora nada. Não dá um glória, não dá um aleluia, não chora, não sente, não louva. Às vezes a gente começa a cantar um hino aqui, quando você olha, dá vontade de dizer assim: o que viestes fazer aqui? Eu vou começar assim. Quando eu começar a cantar um hino aqui que você não cantar, eu vou olhar para sua cara e dizer: o que vieste fazer aqui? Aqui não é concurso de careta. O que vieste? Tem que vir para a igreja fazer a careta para os outros. Aqui é o lugar dos verdadeiros adoradores. Pega na mão do seu irmão e diga assim: aqui é a réplica do céu, meu irmão. Aqui a gente começa aqui aprendendo aqui. É um glória de lá, um glória daqui, um louvor de lá. Porque quando chegar lá em cima a gente já está ensaiado. Ô irmãos, quem é aqui regente de grupo? Quem é aqui regente de coral? Alguém se apresenta sem ensaiar? Alguém tem condição de fazer uma boa apresentação sem ensaiar? Então diga para o seu irmão: os cultos aqui na terra é só ensaio, irmão. A gente está ensaiando. Não substitua a adoração. A adoração deve ser direcionada ao Criador e não à criatura. Crente não tem ídolo. Crente não tem ídolo. Meu ídolo é Sandy Júnior. Olha que tragédia. Um dia desse eu fui visitar um irmão, chegou lá: pastor, meu ídolo. Cheguei, vi tudo cheio de Reginaldo Rossi. Garçom. Pastor, eu sou crente, mas aqui é meu ídolo. Eu digo: meu irmão, então você não é crente ainda direito, não. Tira isso daí, arranca isso daí. Você não pode ter ídolo. Crente não tem ídolo. Olhe para mim, irmão: imagem de escultura é ídolo. No dia que você aceitou Jesus de verdade, você tem que pegar os ídolos de pau, de gesso, de ferro, tocar fogo, quebrar e jogar fora, porque a imagem de escultura é contra a palavra. Agora tem os ídolos de carne e osso.
Tem os ídolos de carne e osso, e tem os ídolos gospel também. Um bocado de gente que diz que é servo de Deus. Eu sou, meu ídolo é, diga o nome aí de um, Anderson Freire, meu ídolo. Não, você pode admirar ele, mas ídolo não. É por isso que você vê gente que só vem para a igreja quando fulano está, é meu ídolo. Não, você só presta culto a Deus. Agora você sabe qual é a minha zanga? Um dia estava tendo aqueles eventos em Camaçari. Não tinha os eventos em Camaçari de evangélico? Pronto. Tinha umas meninas que ficavam na igreja, quando dava 9 horas, ia embora. Aí eu estava lá no palco, começou a chover. E o ídolo não tinha se apresentado ainda. E as meninas, 10 horas. Ai, quando o ídolo apareceu, eu olhei assim, eu digo, eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. E começou a chorar. E eu de lá de cima dizendo, meu Deus, o que... Tem gente que chora quando vê alguém que ele admira, mas você não vê ele chorando num culto a Deus. Tem gente que chega num culto, irmão, ele não participa de nada, mas se ele for num show, ele faz tudo que o ídolo manda. Sai do chão, ele sai, beija na boca, ele não sabe nem quem está do lado. Ele faz mesmo, faz. O ídolo tem o poder de manipular os seus adoradores. Faça o que ele quiser. E tem gente que faz o que quiser, porque você ainda não se converteu de verdade. Porque no dia que você se converter de verdade, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Nem ídolo de pau, nem de gesso, nem de madeira, nem de carne e osso. A adoração é direcionada a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Olha que versículo. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram. Olha que esse texto é exatamente o que eu acabei de explicar. E honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Gente que quando vê a criatura, porque é um ídolo, desmaia. Teve uma menina mesmo que apareceu, um cantor desses gospel, quando ela viu, puf, desmaiou. Aí a mãe carregando, eu digo, deixa aí para acordar sozinha, para tomar vergonha. Nunca vi desmaiando na presença de Deus. Desmaiou. Ela puf, caiu lá. Porque tem gente adorando mais a criatura do que ao Criador. Olhe para mim, irmãos. A adoração no céu e na terra deve ser direcionada ao Senhor. É por isso que muitas canções aí é o homem. Agora tem as canções direcionadas a homem, a anjo e de vingança também. Um dia eu vi uma irmã que era ciumenta cantando: o varão é meu, tira o olho, o varão é meu, não dê a paz ao meu varão. Isso é hino, irmão. Isso é hino. Tem um hino aí, desse assim. E aí ela chamava o negão dela e dizia: o varão é meu, tira o olho. E o irmãozinho assim. Isso é hino? Esse hino está direcionado a Deus? Esse hino é para glorificar a Deus? As irmãs que trabalham com criança também tem que ter cuidado. Tem uns hinos que não tem nada de Deus. É só umas coisinhas que você olha, cadê a louvor a Deus? Tudo tem que ser no culto direcionado ao Criador e ao poderoso Deus de Israel. A adoração é a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Inclusive, sabe como é que a gente arruma isso? Selecionando o que você canta. Selecione sua playlist.
Selecione, não cante qualquer coisa não. Eu tenho meu fonezinho para ir andar, não é qualquer música que eu boto não. E dei o meu fonezinho para uma pessoa colocar um zino. Botou lá um zino, eu não ouço. Eu disse quem foi, irmãos? Eu disse aqui quem foi? Eu não disse. Não disse. Não, meu ouvido não entra qualquer canção não. Não, tem que ser canção que adore ao Senhor. Eu gosto de correr ouvindo Oséias de Paula. Era um sem ovelha, que ali eu já corro, já choro e já sinto a presença de Deus. Agora esses hinos que você fica com raiva. E tem um hino que é tão demorado que você dorme. Como é que uma pessoa faz um hino de 20 minutos e fica repetindo? Quando você pensa que vai acabar, desliga isso aí em nome de Jesus. Diga para alguém que está perto de você: selecione o que você canta, o que você ouve. Se não é direcionado a Deus, não vale. Não abra a tua boca, não cante, não louve. Você está gastando tempo. E em último lugar, bem forte, 1, 2, 3 já. O que representa os animais? A Bíblia fala de 3 animais e o homem. Vamos botar o homem aqui como animal não, né, irmão? 4 animais, 3 animais e o homem. Um representa o leão. O que é a representação do leão? Mostra Jesus como rei. Isso aqui é a figura de linguagem. O leão impõe diante de todos os outros animais na selva. Depois a gente volta o que está em parênteses. O novilho mostra Jesus como servo. O homem mostra Jesus como homem perfeito. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu, o Deus verdadeiro. Quem já estudou aqui teologia, a gente já falou, já ensinou, todo mundo já gravou. Quando você lê o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como o quê? Como rei. Então a figura de leão é a figura de apresentar Jesus como rei. Quando você lê o Evangelho de Marcos, Marcos apresenta Jesus como o quê? Como servo, é a figura no novilho do capítulo 4 de Apocalipse. Quando você lê o Evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus como homem, que é o homem perfeito, diferente de nós que somos imperfeitos. E quando você lê o Evangelho de João, ele apresenta Jesus como Deus, apresenta Jesus como vindo dos céus. Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração? Coloca a mãozinha no coração e diga assim: oh meu Deus, que privilégio João teve de entrar na sala do trono e ver toda aquela glória. Eu também terei esse privilégio. Eu verei o Senhor como o Senhor é.